percebendo algo que está acontecendo no mundo, principalmente na Europa, países de primeiro mundo. Os europeus, eles não querem ter filhos. Não querem ter filhos. Eles preferem ter um cachorrinho em casa, um pet. O que está acontecendo? Está mudando totalmente a população desses países e principalmente dessas cidades cosmopolitas, porque está havendo uma imigração do povo islâmico, dos muçulmanos para esses países, e eles vão para esses países com o intuito e a finalidade de ter muitos filhos. Muitos filhos. Enquanto o europeu não quer ter filho, quer criar cachorrinho, eles não estão percebendo ou não querem perceber que a população dessa cidade está mudando. E a influência da religião deles também está tendo um impacto muito grande na sociedade europeia. Né? E não está se percebendo, mas é isso que está acontecendo. Se você for ter a oportunidade de ir nesses países, principalmente nas capitais, nas cidades maiores, você vai poder ver a miscigenação, a característica das pessoas que não são características de pessoas europeias, né? Então, a população, ela está, não digo lentamente, creio assim, bem rapidinha, está sendo transformada, está sendo mudada. Tudo isso para estabelecer a religião islâmica nesses países, e o que não está muito distante de acontecer na sua totalidade. Na sua totalidade, né? E é assim, né? Quando o Senhor fala para nós enchermos a nossa aljava dos nossos filhos, às vezes a gente, vamos criar um cachorrinho que é melhor. Deus me livre, né? Não digo para não criar um cachorro, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo o comparativo, né? Do que está se acontecendo. Bom, mas vamos em frente. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje, e eu creio que é muito importante, porque o que é escondido, você não sabe. Mas quando o que está escondido é revelado, é para você tomar o conhecimento, para você aprender, para você saber. Nós encontramos, irmãos, na Bíblia Sagrada, 2 importantes livros, que são os livros de maiores profecias que tem, e esses livros, eles apontam para o futuro, ou pelo menos, quando foram escritos, apontavam para o futuro, apontavam para o amanhã. E são livros que foram escritos a respeito de coisas futuras, e que naquele momento, naquela época que foi escrito, as pessoas não conseguiam entender, não conseguiam compreender. Por quê? Porque os acontecimentos que estavam ali escritos não estavam sucedendo. Iria acontecer. Então, eles tinham uma dificuldade de entender, uma dificuldade de compreender. Esses 2 livros, um livro é o livro de Daniel, né, lá no Velho Testamento, e outro livro é o livro de Apocalipse, ou que quer dizer o livro da revelação. Tudo o que foi escrito, logicamente, foi escrito dentro da sabedoria de Deus, dentro da onipresença de Deus, dentro da onisciência de Deus, dentro da capacidade do Senhor de saber todo o futuro. Porque, na verdade, o tempo para Deus não é contado como o nosso tempo. Nós estamos debaixo do contexto do tempo do Cronos, que é passado, presente e futuro. Então, nós temos no passado, que nós não podemos viver mais, porque ele se perdeu na eternidade. Temos o futuro, que nós não estamos vivendo, porque quando vivemos o futuro, já não é mais futuro, é presente.
né? Amanhã ou depois de amanhã é um futuro, mas quando chegar a terça-feira para nós, já não é mais o futuro, já é o presente, já é o hoje, já é o agora. Para Deus, amado, não existe o passado, não existe o futuro. Para Deus, dentro da eternidade, o tempo de Deus é o tempo da eternidade. Então, dentro desse tempo da eternidade, de Deus conhecer todas as coisas, então aquilo que era sabido dele, ele então, como o apóstolo São Pedro disse, ele disse assim, escreveu dizendo o seguinte, que a profecia ela não é de particular interpretação, mas homens de Deus escreveram-na inspirados pelo Espírito Santo. E se aquilo que foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito de Deus prescruta todas as coisas, sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Por quê? Porque ele vive e é da eternidade. O Espírito eterno revelou aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido. Ele fez com que seus servos tivessem o conhecimento para poder então receber do Espírito a inspiração e escrever aquilo que haveria de acontecer, aquilo que vai suceder, aquilo que vai acontecer. Se você procurar conhecer e ler o livro de Mateus, no capítulo 24, capítulo 25, aonde fala a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, e o que está escrito ali foi o que o Senhor Jesus revelou, e Mateus foi escrevendo o que o Senhor Jesus Cristo estava dando a conhecer. O Senhor Jesus Cristo estava dando a conhecer coisas que iriam acontecer, né? Ele não falou exatamente o dia e a hora que haveria de acontecer, mas se ele revelou nas Sagradas Escrituras, é para que nós então pudéssemos ter o conhecimento e consequentemente, quando as coisas descritas ali, que estão anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo, coisas que vão preceder a volta do Senhor, então nós poderemos acompanhar o que é que vai acontecer. E esse acompanhar o que vai acontecer, se você observar o que está escrito e observar o que está acontecendo no mundo hoje, você vai ver que aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou no futuro, para nós é o hoje, já está sucedendo, já está acontecendo. Então, é importante, se você puder conhecer, ler o capítulo 24 e 25 de Mateus. Mas, esses dois livros, né, que fala sobre os reis da terra, sobre os governos da terra, né, o livro de Daniel, que fala sobre os impérios que dominaram o mundo, né, o Império Babilônico, o Império Romano, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, né, o Império Eterno, ou o Rei Eterno que governará. Está tudo descrito ali e cada um está apontando para uma época no tempo, né, o que sucedeu. Agora, irmão, o livro de Apocalipse, que quer dizer revelação, a Apocalipse é uma palavra grega, que quer dizer revelação. Revelar é algo assim muito interessante. Eu não sei se você já teve aquela brincadeira assim de você pegar alguma coisa e você esconder aquela coisa num determinado lugar e pedir para a pessoa procurar. Então, quando a pessoa estava indo distante, você, está frio, e mais distante, gelou de vez, né? Mas quando ela se voltava, estava se aproximando daquilo lá, você fala, está esquentando, está querendo dizer para ela que ela estava perto de descobrir onde é que estava aquilo oculto. Você já brincou disso aí? Quem já brincou disso? Achei que fosse só eu, poxa. Né? Então, era isso, não era? Então, é mesmo assim, irmão, estava oculto, mas aquele que tinha conhecimento do que estava oculto, ele já não deixou mais oculto. O que ele trouxe? Ele trouxe a revelação, e nessa revelação que ele realizou, é para que eu e para que você possamos então
ter o conhecimento, buscar entender e compreender o que está escrito ali, para nós não termos temor nem medo do que está acontecendo e do que vai acontecer. Em todas as épocas, desde quando o Senhor Jesus Cristo ele fundou a igreja em todos os períodos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, todos os séculos até o nosso século 21, a igreja ela sempre teve períodos de provação, e a provação que a igreja teve nesses períodos, que muitos de nós desconhecemos, porque nós não conhecemos a história da igreja, nós vivemos, somos a igreja, mas nós não sabemos o que sucedeu com os nossos antepassados. Diferentemente do povo judeu, o povo judeu, ele escreve tudo, está lá no livro das crônicas, está lá quantos reis governaram no reinado de Israel, quantos reis governaram lá no reinado de Jerusalém, Israel, que a capital era Samaria, 19 reis por 200 anos, Judá e Benjamim, se não me falha a memória, lá no Reino do Sul, aonde o reinado ali teve 400 anos, e todos os reis foram descendentes de Davi, de quem veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Eu não estava dizendo que Jesus tinha nascido de Davi, estava dizendo que Jesus era da geração de Davi, que já veio gerando, até chegar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eles tinham essa preocupação. Se você olhar no livro das crônicas dos reis, e no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, você vai ver quantas vezes Deus levantou profetas para chamar a atenção do povo. Vocês têm que se lembrar dos nossos pais lá no passado, o que eles fizeram, estava tudo escrito, né? Então, aquilo era para trazer ao conhecimento daquele povo. O que está escrito hoje nas Sagradas Escrituras, o que está escrito hoje no Novo Testamento, o que está escrito hoje no livro de Apocalipse, não é para nós cegarmos os nossos olhos com respeito a isso, não, mas é para nós abrirmos os nossos olhos e acompanharmos o que está sucedendo no mundo e o que é que a igreja vai enfrentar também. Por quê? Porque, amado, ainda que a igreja, nós como igreja venhamos a enfrentar algumas dificuldades, existe uma grande promessa da palavra de Deus. Deus guardou Daniel na cova dos leões. Deus, ele guardou os 3 lá na fornalha ardente. Deus, ele guardou o apóstolo Pedro quando Herodes queria cortar a cabeça dele. Deus, ele guardou João, o evangelista, muito embora o imperador Nero o tenha prendido e o tenha jogado por 2 vezes dentro de um tambor de óleo fervente, mas não conseguiu matá-lo. Não conseguindo matá-lo, o que ele fez? Ele exilou João lá para a ilha de Patmos, né? E é aí que eu quero conversar com os irmãos sobre isso. João, irmão, ele foi um personagem assim. A gente não vê, amado, que João, ele tenha pregado assim para uma multidão, mas a gente percebe que João, ele foi sempre um companheiro daqueles 3 que eram próximos do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um companheiro do Senhor, Pedro, Tiago e João. Ele esteve junto com Pedro, Tiago e João e o Senhor Jesus lá no Monte da Transfiguração, né? Lá no Monte da Transfiguração, aonde eles estavam lá, onde apareceu Moisés e Elias, né? Moisés que representa os 5 primeiros livros da Bíblia, e Elias que representa todos os demais profetas. E quando o Senhor Jesus Cristo estava indo, acompanhando aqueles 2 lá, caminho de Emaús, e eles não estavam compreendendo o que havia acontecido
com o Senhor Jesus, não estavam entendendo a situação, e o Senhor então teve que esclarecer para eles, e o Senhor começou a falar desde Moisés, e passou por todos os profetas, tudo o que estava escrito a respeito da vida dele. Então na transfiguração, quando aparece Moisés e Elias, eles estão ali como aqueles que receberam de Deus inspiração para escrever a respeito de Jesus, representando os 5 primeiros livros e os demais livros do Velho Testamento. E estava Jesus ali, queria cumprir tudo o que eles haviam escrito. Iria cumprir como cumpriu tudo quanto a respeito dele estava escrito em Moisés e os demais profetas. Então o Senhor, João estava lá com Pedro e Tiago, lá no Monte da Transfiguração. E você veja bem, irmão, lá no Monte da Transfiguração, aconteceu algo extraordinário. A Bíblia fala assim, que Jesus Cristo, ele sendo em forma de Deus, ele não é forma humana, ele é a forma de Deus, mas ele assumiu a forma humana. Então ele humilhou-se, sendo em forma de Deus, ele rebaixou-se, e rebaixou-se ao ponto de ter e assumir um corpo, para poder oferecer esse corpo na morte, para me trazer salvação para você. Então a Bíblia nos diz que quando ele estava lá, ele transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, e eles ficaram abobados, olharam para o Senhor Jesus Cristo e não conseguiram reconhecê-lo, e a glória do Senhor era tão resplandecente que eles ficaram sem sentido. Agora, Moisés, quando ele entrava no tabernáculo para falar com Deus, ou Moisés, quando subiu lá no Monte Horebe para receber as tábuas da lei, quando ele desceu, a Bíblia fala assim, que o rosto de Moisés, ele estava brilhando, e brilhava tanto que ele tinha que pôr um véu no rosto. Agora, irmão, imagine você a transfiguração do Deus que se fez homem lá no Monte da Transfiguração. Imagine você, amado, que coisa esplendorosa, que coisa gloriosa, que coisa magnífica. Aliás, quero apenas lembrar você de que a Bíblia fala que nosso Senhor Jesus Cristo, ele está na sua glória, e que o rosto dele brilha mais do que o sol na sua força maior, isto é, ao meio-dia. Tenta levantar os seus olhos e olhar para o sol, você não vai conseguir permanecer sequer 2 segundos olhando, porque a luz vai ser tão forte, que vai afetar a sua vista. Agora, tanto maior é a glória do Criador como da coisa criada. O sol foi criado, e foi criado pelo Criador, e a Bíblia nos fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Então o rosto do Senhor, resplandecente como o sol, resplandecente, é tanto que nós não conseguimos vê-lo e não podemos vê-lo, que nós só iremos conseguir vê-lo quando o nosso corpo for transformado igual ao corpo dele. É o que a Bíblia fala. Então, irmão, mas o Senhor não quer que eu, como igreja dele, permaneça procurando alguma coisa, ou permaneça assim, olhando os telejornais, olhando o que aquelas pessoas que têm desconhecimento a respeito de Deus e a respeito daquilo que está escrito na palavra de Deus, fique olhando ou assistindo, recebendo informação e ficar com o coração apavorado. Nossa, olha o tsunami que aconteceu, nossa, olha as enchentes aqui, nossa, olha. Irmão, o Senhor diz para nós olharmos por aquilo que está acontecendo, mas para nós não nos apavorarmos, porque isso é cumprimento das profecias
que o próprio Deus quis revelar a cada um de nós, para nós não entrarmos em desespero. Ainda que sejamos lançados na cova dos leões, o Senhor irá nos guardar. Ainda que venhamos a passar por lutas e tribulações, a promessa do Senhor é que nós vamos passar, mas nós vamos passar guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Essa é a palavra. Agora, havia necessidade disso ser revelado, porque era coisa que estava oculta, era coisa que estava escondida. Então, aprove ao Senhor revelar essas coisas. E de que forma isso aconteceu? Como isso sucedeu? Irmãos, você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele foi ressuscitado pelo Espírito Eterno. Espírito Eterno não tem princípio nem fim de dias, não tem começo e não tem fim. O Jesus disse assim: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, tudo começou por mim. Eu criei todas as coisas, tudo começou pelo Senhor. Então o Senhor, amados, o Senhor, quando Ele ressuscita dentre os mortos, ressuscitado pelo Espírito Eterno, que é o Espírito Santo, Ele então vai atrás dos seus filhos, os filhos que o haviam abandonado, mas que o que havia acontecido também estava escrito, dizendo que iria suceder assim: aqueles que Ele escolheu iriam lhe abandonar, iriam negá-lo. E quando isso sucedeu, quando isso aconteceu, o Senhor não desistiu deles, porque era profecia de que iria acontecer, e não tem como evitar a profecia. Não tem como. Se está escrito que vai acontecer, porque é a palavra de Deus, porque é a revelação de Deus, porque é o Espírito Santo que prescruta todas as coisas, e sabe o amanhã, revelou o que vai acontecer no amanhã. E o amanhã chegou para eles. O Senhor ressuscitou dentre os mortos, conforme a profecia também dizia, e Ele vai então restaurar a comunhão daqueles que Ele havia escolhido. Afinal de contas, Ele escolheu, e a escolha dele é sem arrependimento, os dons dele são sem arrependimento. Então Ele vai atrás, E aquele que era o líder nato, e que as pessoas sempre olhavam para ele, porque ele era aquela pessoa atrevida, e o atrevido ele é assim, às vezes ele acerta esplendorosamente, mas às vezes ele arrebenta tudo, sabe? Ele arrebenta tudo. Por isso que nós não podemos nem ser lá e nem ser cá. Em tudo na nossa vida nós temos que ser moderados. Nós não podemos ser sal que ninguém possa comer, nem ser insosso também que ninguém possa comer. Mas a nossa vida, ela tem que ser uma vida temperada. Então, o que o Senhor faz? O Senhor vai atrás daquele Pedro que teve a ousadia de desafiar, de confrontar a palavra do Senhor Jesus. Aquele Pedro que o Senhor disse certa ocasião para ele: Pedro, quem revelou isso para você não foi a carne e o sangue, não foi o homem, mas foi o meu Deus, o meu Pai que está no céu, que revelou isso para você. Ele tinha tamanha ousadia que ele estava aberto para receber a revelação de Deus, mas também aberto para confrontar a própria palavra do Senhor Jesus. O que o levou a quê? A ser envergonhado. O levou a ser envergonhado.
Jamais te negarei, jamais. Todo mundo pode te negar, mas eu jamais. O que é isso? Antes que o galo cante, você precisa me negar 3 vezes. E aconteceu isso. E o Senhor, ao ressuscitar, foi atrás dele. Porque ele era o líder. O que ele fazia, os outros acompanhavam ele também. Então, o Senhor estava restaurando Pedro. E quando o Senhor estava restaurando Pedro, o Senhor estava falando até para ele, revelou para ele a forma como ele haveria de morrer. A maneira como ele haveria de morrer. O Senhor disse: olha, hoje você faz o que você quer, você anda por onde você quer, mas vão pegar você e vão levar você para onde você não quer. E vão fazer com você aquilo que você não quer. E Pedro, ele foi preso, e ele foi morto de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser morto igual Cristo foi. Morreu de cabeça para baixo na cruz. Mas enquanto ele falava com Pedro, Pedro ele viu João, e Pedro era curioso. Isso vai acontecer comigo. Mas com João, o que é que vai acontecer com João? O que vai acontecer com João? Aí o Senhor diz para ele: Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, vá cumprir com a sua vida, vai cuidar da sua vida. Tem pessoa que é assim, é doido para cuidar da vida dos outros. Vai cuidar da sua vida. E quando ele disse vai cuidar da sua vida, e ele havia acabado de dizer assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, houve-se então, a partir desse momento, irmão, uma divulgação de que Jesus voltaria antes de João morrer. Jesus voltaria antes de João morrer, mas não foi isso que o Senhor quis dizer. O Senhor estava querendo dizer a respeito da revelação que ele daria para João, muitos anos posteriores. E o Senhor iria revelar para João o Apocalipse. E no Apocalipse está escrito tudo que vai suceder com a igreja, tudo que vai suceder no milênio, tudo que vai suceder no mundo, tudo que vai suceder no arrebatamento, tudo que vai suceder quando estivermos no céu com o Senhor, está tudo escrito no livro do Apocalipse. Mas João, ele tinha que receber essa revelação. E foi por isso que Nero não conseguiu matá-lo, porque o Senhor tinha uma promessa para cumprir na vida de João. E quando Deus tem uma promessa para cumprir na nossa vida, irmão, nada vai acontecer. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus é o nosso protetor. Enquanto não se cumprir em mim aquilo que Deus tem prometido, aquilo que não cumprir em você, aquilo que Deus tem prometido para nós, individualmente e para nós, coletivamente como igreja, você pode ficar tranquilo com o teu coração. Ele guardará, Ele protegerá a sua vida. Então o Senhor revelou o que ia acontecer com João. Só para vocês entenderem. Você sabe que quando Herodes prendeu Pedro, que queria matar Pedro da mesma forma que havia matado Tiago, irmão do Senhor, E muitas vezes a pessoa fala assim: mas por que Deus livrou Pedro e não livrou Tiago? Porque não existia nenhuma profecia, nenhuma promessa para a vida de Tiago. Não existia nada no futuro, nada. Mas para Pedro existia. Para Pedro existia. Tanto que quando Pedro foi preso, o Senhor mandou o anjo lá para libertá-lo. Por quê? Porque a palavra do Senhor ainda não havia se cumprido na vida dele. E consequentemente, enquanto a palavra do Senhor não se cumprir na nossa vida, você não precisa temer absolutamente nada. Ainda que você seja jogado no tambor de óleo, ainda que você seja preso por causa do amor da palavra do Senhor, ainda assim,
Se o Senhor não cumpriu, o que vai prevalecer sempre vai ser a palavra dele, porque passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então, tranquiliza o teu coração, viu? Tranquiliza o teu coração, porque o Senhor, Ele cuida, continuará e cuidará constantemente de nós como igreja. Amém? Agora, por favor, abra a tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Só uma pergunta. Fala para ninguém, hein? Quem é que trouxe a Bíblia na igreja? Quem? E quem não trouxe a Bíblia, mas trouxe o celular? Hã? Deixa o celular na tua casa quando você vem na igreja, filho. Deixa lá. Deixa lá, porque é uma tentação, sabia? É uma tentação. A não ser que você esteja implantando alguma coisa, esperando alguma chamada, tudo bem, né? Deixa lá no vibrador, silencioso no vibrador, tudo bem. Mas caso contrário, irmão, traga a Bíblia. Mas eu tenho a Bíblia no celular, mas você tem outras coisas, tanto no celular também. Está aí dentro dessa máquina aí, né? Está aí dentro. E que você sabe que tem escolas que estão proibindo, já estão proibindo porque perceberam o prejuízo que está causando para o aprendizado. Viu? E você, pai e mãe, que quer ficar assim, ó, quer ficar assim, dá o celular para o filho, dá o celular para ele, deixa ele com o celular, e você quer ficar assim, ó. Deixa seu filho ser educado, então, pelo celular. Você vai ver o que ele vai te retribuir. Viu? Vai ver o que vai retribuir. Então, você que é alguém que trouxe a Bíblia na igreja. A igreja, porventura, é lugar de trazer a Bíblia, não? É ou não é? Estou parecendo que não está muito assim. A igreja, porventura, é um lugar de se trazer Bíblia, é ou não é? É, maravilha. Então no próximo culto traga, tá ok? Não se envergonhem dela, porque está escrito ali o que o Rei dos Reis, que não se envergonhou, ele tinha que envergonhar de nós, mas ele não se envergonhou, ele deu a vida dele por nós. Você não sente vergonha de nos chamar de irmãos, então não tenha vergonha da Bíblia Sagrada. Oh, glória a Deus, aleluia. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Então, irmão, ele começa fazendo uma introdução. Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo. É uma revelação, algo que estava oculto, mas eu não quero mais que fique oculto. Eu quero que você não seja ignorante. Viu? Deus não quer que você seja ignorante. Quando você desconhece a palavra de Deus, você está desconhecendo a única fonte que vai criar fé no teu coração para a salvação da tua alma. Então ele diz: revelação de Jesus Cristo. Então era algo que estava escondido, mas que está sendo revelado. Está sendo revelado. E essa revelação, ele vai dizendo assim: foi Deus quem lhe deu para mostrar aos seus servos. Foi Deus que deu essa revelação ao Senhor Jesus para mostrar aos seus servos. Agora veja bem uma coisa, irmão, presta atenção. Por que Deus teve que usar Jesus?
porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Jesus diz assim na palavra: eu não falo para vocês da maneira como eu quero, mas eu falo para vocês aquilo que eu tenho recebido do meu Pai. E nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então a revelação que você está recebendo. E é interessante nós notarmos uma palavrinha ali. Estou de olho, hein? Estou de olho. Estou de olho, estou observando. Né, irmão? Estou observando. Está escrito assim, olha, revelação que o Senhor está dando aos seus servos. Não está falando a um servo, alguém em particular. É uma revelação que Deus vai usar alguém para revelar, para escrever, mas que aquilo é para todos os servos de Deus, é para a igreja do Senhor. É para a igreja do Senhor. Ele está usando alguém. E esse alguém tem um direcionamento, tem um destinatário. É uma carta que consequentemente tem autor e tem um destinatário. Então ele diz assim aqui, ó: para mostrar aos seus servos. Mostrar o quê? O que em breve há de acontecer. Mostrar o que em breve há de acontecer. Irmãos, eu estava falando para vocês aqui, quando fala breve, não está falando dentro do nosso tempo, porque para nós uma coisa breve, na conjuntura da nossa, do tempo de vida nossa, que é 70 ou 80 anos, né? O breve pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas quando está falando breve ali, está falando dentro da eternidade de Deus, que um dia é como 1000 anos, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quando Pedro escreveu a sua carta, ele diz assim, que ele era confrontado por pessoas quando ele falava a respeito da vinda de Jesus. Ele era confrontado porque as pessoas diziam assim: ah, Pedro, o que é isso? Faz tanto tempo que está essa promessa que Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, e até hoje não veio, todas as coisas estão como antes. De jeito nenhum, de maneira alguma, as coisas não estão como antes, não. E muitas coisas estão acontecendo na tua casa, está acontecendo na tua rua, está acontecendo no teu bairro, está acontecendo na tua cidade, e você não, por não ter conhecimento da palavra de Deus, você não liga aquilo que está acontecendo com a palavra. Por exemplo, por aumentar a iniquidade. Será que aumentou a iniquidade, irmãos? Aumentou o pecado, irmãos? Aumentou a iniquidade? Sim ou não? Parece que vocês não estão com muita certeza. Sim ou não? Aumentou, não aumentou? Isso é notório, aumentou. Se você conhece a palavra de Deus, e se você não está dominado pelo sistema do mundo, e você não está dentro dele, porque quem está dentro dele está no núcleo, não consegue enxergar, mas quem está fora está observando, e a observação dele não vem de uma análise de algo dentro dele, vem dele conhecer a palavra de Deus. Então ele está analisando as coisas e procurando por conhecer a palavra do Senhor. Ele está ligando com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então João,
ele está recebendo uma revelação, e essa revelação era para ele, ele foi escolhido para ser revelado, para receber, mas não era para ficar com ele, é para escrever para o conhecimento de todas as pessoas. Então você tem que conhecer a palavra de Deus, irmão. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Até porque o Senhor Jesus Cristo diz assim: porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o Espírito Santo não está testificando de outra pessoa nas Sagradas Escrituras. Ele não inspirou os escritores a escrever de outra pessoa. O Espírito Santo inspirou aqueles 40 servos de Deus durante 1500 anos para escrever todos os 66 livros da Bíblia, falando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você tenha conhecimento, para que você, irmão, a revelação é para você ter conhecimento, a revelação é para você se importar, se interessar, buscar, aprender, ler, saber, para não permitir que teu coração e nem o coração da tua família entrem em aflição por causa das coisas que vão suceder aí no mundo. Não entrar em aflição. Então ele está revelando, ele está mostrando, e ele está dizendo o seguinte aqui: olha, as coisas que em breve há de acontecer. Ele ainda enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. De João para os demais servos. E quem que é João? Que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é diferente. Esses 3 evangelhos são evangelhos sinópticos, que falam a respeito de Jesus como homem, como ele nasceu, as profecias do nascimento dele. Mas o evangelho de João é diferente. O evangelho de João, ele já principia falando de Jesus antes de vir ao mundo. Antes de vir ao mundo. Ele diz assim: no princípio era o verbo. No princípio, João, ele recebeu uma revelação de Deus para falar a respeito do princípio, do início de tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele é o início e é o fim. Ele é o autor e é o consumador. Ele é o alfa e Ele é o ômega. O primeiro e o último, tudo surgiu dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Então, amados irmãos, João, ele escreve dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, verbo, a palavra em ação. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era? Você vai falar com mais convicção. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era? Deus. E ele diz: e o verbo se fez carne. Isso é, o Deus do princípio, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Filho, ele se fez carne. E ele se fez carne e veio revelar o Pai dele. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Jesus Cristo, ele era a imagem do Deus invisível. Aquilo que era invisível se tornou visível em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
João deu testemunho do princípio. Ele teve essa revelação que os demais não tiveram, porque todos os demais tiveram a revelação de como Jesus nasceu da Virgem Maria, nasceu ali, numa manjedoura, mas ele não, ele já fala do Senhor no princípio. Então o Senhor está usando aqui, está falando aqui, olha, que João é que dá testemunho do que ele viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. A palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus. Então João viu isso, João presenciou isso. João então, ele dá esse testemunho do Senhor Jesus. Agora, irmão, no versículo de número 3, ele diz assim, antes de ele começar a falar sobre as revelações, ele diz assim: feliz é aquele que lê a palavra de Deus. Olha lá. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, para que você tenha conhecimento das coisas, para que você saiba das coisas, para que você, amado irmão, não seja abalado pelas coisas que estão a acontecer, mas para que você permaneça firme, forte. Permaneça, não, isso é cumprimento da palavra, pode ficar sossegado, isso está escrito que vai acontecer. Então, mas para você saber, você tem que ler as profecias, e se você ler, você vai ser uma pessoa feliz. Olha que graça, irmão, que oportunidade que nós temos, né? Tem muitas pessoas que desejaram muito ler a Bíblia, mas não tinham conhecimento das letras para poder ler. Tem muitos lugares no mundo que você não sabe, mas que a Bíblia ela é totalmente proibida. Totalmente proibida. Muitos lugares no mundo que a Bíblia ela é totalmente proibida. E nós, irmãos, nós temos a graça de Deus de escolhermos a Bíblia que quisermos. Temos a Bíblia da Nova Versão Internacional, temos a Bíblia atualizada de João Ferreira de Almeida. São pessoas que foram usadas por Deus para traduzir a Bíblia do original para o português, para que eu e você pudéssemos chegar até ela e poder ter o conhecimento, poder ler. E você vai ser uma pessoa feliz se você ler a palavra do Senhor, ler as profecias que estão contidas aqui nessa palavra. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, mas ele não para aí. Olha só, está falando no singular. Feliz é a pessoa que lê as palavras dessa profecia. Agora, felizes aqueles que ouvem. Ora, a minha leitura é uma leitura individual, mas eu posso ouvir coletivamente. Eu estou falando das profecias de Apocalipse, e nós coletivamente estamos ouvindo. E a Bíblia fala que nós somos felizes por ouvir. Felizes por ouvir, né? Feliz aquele que lê, ela está no singular, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes, já está no plural, aqueles que... Para de mexer com o seu namorado, com a sua namorada, para de mexer, presta atenção na palavra. Ouve aí, para você ser feliz. Ouve aí. Feliz aqueles que ouvem
Ah? Feliz aqueles que ouvem. Presta atenção, filho, presta atenção. Ouvir é abrir não somente os ouvidos, mas abrir o coração também. Abre o coração também para a palavra que está sendo pregada. Porque feliz você vai ser se você ouvir, mas também se você guardar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Feliz aqueles que ouvem e guardam a palavra, guardam o que nela está escrito. Por quê? Por quê? Vá na parte B, por favor. Porque o tempo está acabando o tempo. Presta atenção que eu vou falar para você. Presta atenção. O que eu vou falar é realidade. Às vezes nós ficamos pensando que nós temos aí 30, 40, 50 anos para viver para frente, e a gente fala assim, eu vou gastar minha vida com coisas que vão agradar a minha carne. E você às vezes imagina que você vai ficar muito tempo, vai ter muito tempo. Muito tempo. Mas você não pode esquecer que você é um miserável. Nós não podemos esquecer que nós somos miseráveis em nós mesmos. E quem sabe do nosso amanhã não somos nós. Quem sabe do nosso real amanhã é o Senhor. É o Senhor, Ele que sabe. Então o fim está próximo, sim. Aqui está falando do fim que está estabelecido para que as coisas que estão escritas aqui se cumpram. E aqui está escrito a respeito do arrebatamento da igreja. Mas será que nós vamos estar vivos até o arrebatamento da igreja? Ou será que o fim para nós pode chegar amanhã ou depois de amanhã, ou quem sabe depois de amanhã, através de uma coisa qualquer aí que suceda? Presta atenção, não seja negligente. Não seja mole consigo mesmo. Não dê moleza para você mesmo. Seja a pessoa que tem interesse pelas coisas espirituais. Porque o nosso corpo é tranqueira, é porcaria. Amanhã depois vai para o pó da terra. E às vezes a gente cuida tanto do nosso corpo, esquece das coisas do Senhor, esquece do nosso espírito, que é para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Então, o fim está próximo. O fim está se aproximando. Guarda-te na presença do Senhor.